Oi, pessoal! Nós agora vamos começar a aprofundar os nossos estudos de frações, sobre frações, tá? Tia Daniela aqui de novo com vocês. Nós hoje vamos estudar o que são frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte do todo. Quando a gente fala em todo, se relacionando à fração, esse todo é o nosso inteiro, algo que foi dividido. Então, aqui nós temos três inteiros, ó. 1, 2, 3. Quer dizer, eles não estão mais inteiros porque eles foram divididos, né? Mas nós temos três objetos de mesmo tamanho que foram divididos. A gente pode representar uma fração através de um desenho ou através dos numerais, né? Então, essa primeira fração aqui, ela está representada através desse desenho. E se eu for representar com numerais, eu vou dizer que esse inteiro foi dividido em duas partes, é o nosso denominador, e a parte que está pintada é o nosso numerador. Então, essa parte aqui pintada representa 1/2 dessa fração. A de baixo. O nosso inteiro foi dividido em 4 partes, denominador. E quantas foram pintadas? 2 partes. Então, 2/4 seria esse pedaço aqui, ó. 2/4 através do desenho e 2/4 através dos numerais, tá? O terceiro inteiro. O terceiro inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é o nosso denominador. Quantas partes foram pintadas? 4. Então, 4/8, essa parte aqui pintada. Então, agora, vamos observar a imagem dessas frações que estão aqui desenhadas, através do desenho. Será que vocês conseguem perceber que a parte que foi pintada em cada uma delas, ó, observando pelo desenho, dá para vocês perceberem que é o mesmo tamanho, ó, o mesmo tamanho daqui, desse inteiro, né, que está pintado, a parte pintada desse inteiro é do mesmo tamanho da parte pintada nesse inteiro, que também é do mesmo tamanho da parte pintada nesse inteiro. Esses três inteiros, eles têm o mesmo tamanho, ó. Ó, se a gente for pegar assim, ó, com o lápis, né, ou com uma régua para observar, eles têm o mesmo tamanho, ó. Eles têm o mesmo tamanho. Esse daqui foi dividido em 2 partes, o segundo foi dividido em 4 partes, o terceiro foi dividido em 8 partes. Mas a parte pintada em cada uma deles, a parte pintada em cada um deles é o mesmo tamanho, ó, o mesmo tamanho que tem aqui. O tamanho daqui é o mesmo tamanho daqui, que é o mesmo tamanho daqui. Então, a gente pode dizer que essas frações são frações equivalentes, porque elas representam o mesmo tamanho. Aqui eu tenho, ó, a fração representada com numeral. 1/2, então eu posso falar que 1/2 tem o mesmo tamanho que 2/4. Que também tem o mesmo tamanho que 4/8. São 3 frações equivalentes. 1/2 é equivalente a 2/4, que também é equivalente a 4/8. Porque se a gente for desenhar, a gente vai ver que o tamanho é o mesmo. Essas 3 frações têm tamanhos iguais. Então, elas são frações equivalentes, apesar dos números serem diferentes. Vamos continuar os nossos estudos sobre frações equivalentes? Bom, agora nós vamos observar várias situações para aprendermos mais um pouquinho, né? Nós temos aqui, ó, 2 inteiros, né, que foram divididos, já estão divididos, de mesmo tamanho, ó. Vocês conseguem perceber que esse desenho é do mesmo tamanho desse desenho aqui? Esse inteiro é do mesmo tamanho do segundo inteiro? Só que eles foram divididos de forma diferente, né? O de cima foi dividido em 9 partes, por isso 9 aqui no denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
E quantas partes foram pintadas? 6. Então, 6 nonos. Né? O numerador são as partes que estão pintadas e o denominador, o total de partes que esse inteiro foi dividido. Embaixo, esse inteiro de baixo ele foi dividido de forma diferente, ele foi dividido em 3 partes. Então, o nosso denominador. E quantas partes foram pintadas? 2 partes. Então, a gente aqui tem 2/3. Vamos observar se a parte pintada do objeto de cima tem o mesmo tamanho da parte pintada do objeto de baixo. Vocês conseguem perceber que tem o mesmo tamanho? Esse tamanho aqui é o mesmo tamanho aqui, ó, do de cima aqui pintada. A parte pintada de cima tem o mesmo tamanho da parte pintada no inteiro de baixo. Vocês conseguem perceber também que a parte que está em branco, a parte que não foi pintada, também tem o mesmo tamanho da parte de baixo que não foi pintada, ó. Esse tamanho aqui é do mesmo tamanho desse aqui, que não foi pintado. As partes que não foram pintadas, ó, também tem o mesmo tamanho. As partes pintadas têm o mesmo tamanho e as partes que não foram pintadas têm o mesmo tamanho. Então, a gente pode falar que 6 nonos, que é essa parte pintada aqui, é uma fração equivalente a 2/3, que é essa parte pintada aqui. Tá? São frações equivalentes. Aqui, a gente está conseguindo observar através do desenho. Tem o desenho, que dá para mostrar direitinho, a gente vê o tamanho lá no objeto, né? Mas a gente também pode perceber, pode tentar encontrar frações equivalentes sem desenho. Tem uma regrinha para isso. Ó, eu acabei de dizer para vocês que 6 nonos é uma fração equivalente a 2/3, não é isso? E se a gente tivesse que analisar se 2/3 é equivalente a 6 nonos sem desenho, como é que nós faríamos isso? Tem uma regra. Se a gente multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo numeral, a gente vai obter frações equivalentes. Uma fração equivalente a essa aqui, ó. Se eu multiplicar 2 vezes 3, eu vou obter o quê? 6. Multipliquei o numerador por 3. Eu vou lá no denominador e também multiplico por 3. Eu estou multiplicando numerador e denominador pelo mesmo numeral, ó, pelo 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho uma fração equivalente a 2/3. Repetindo, posso obter uma fração equivalente a outra multiplicando numerador e denominador pelo mesmo numeral. Eu multipliquei o numerador por 3, ó, vezes 3. E multipliquei o denominador por 3 também, vezes 3. O resultado vai ser uma fração equivalente a essa outra fração aqui. Então, 2 vezes 3, 6. Eu venho aqui embaixo e multiplico pelo mesmo número, ó. 3 vezes 3, 9. Então, eu posso afirmar, mesmo sem o desenho, que 6 nonos é uma fração equivalente a 2/3. Vamos observar aqui outros exemplos, ó. 1/2, 2/4 e 4/8. Será que essas frações são equivalentes? Vamos observar, vamos pensar, se eu multipliquei esse 1 por 2 e multipliquei esse 2 por 2. Eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo numeral, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Ah, então essa fração aqui é equivalente a essa. Eu vou fazer isso, gente, imaginando. Eu quero saber se essas duas frações são equivalentes. Então, aqui eu estou vendo, ó, o 1 virou o quê? 2. E o 2 virou o quê? 4. Aí eu vou pensar nas tabuadas. Será que se eu multiplicar, penso na tabuada de 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Ah, eu multipliquei os dois pelo mesmo numeral e obtive uma outra fração. Se eu pensasse no 3, será que multiplicando por 3, ó, 1 vezes 3, 2. Ah, então não foi por 3. Mas vocês perceberam que se eu multiplicar por 2, eu vou ter 2/4. Eu posso falar que eu multipliquei o numerador e o denominador
pelo 2, pelo mesmo numeral. Eu obtive uma fração equivalente. Será que 4/8 é equivalente a 2/4? Vamos pensar na tabuada de 2. 2 vezes 2, 4. Será que 2 vezes 4 também dá 8? 4 vezes 2, 8. Então, eu multipliquei 2 vezes 2, 4. E aqui também, ó, 4 vezes 2, 8. Eu multipliquei numerador e denominador pelo mesmo numeral. Então, ó, essa fração é equivalente a essa. Todas as três frações foram multiplicadas por 2. Então, essa é equivalente a essa e essa também é equivalente a essa. As três frações foram multiplicadas pelo mesmo numeral, foram multiplicadas pelo 2. Eu poderia fazer mais uma fração equivalente aqui entre as três. Ó. Eu poderia continuar. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E assim por diante. Toda vez que eu for multiplicar numerador e denominador pelo mesmo numeral, a fração seguinte vai ser equivalente à outra, a primeira. Aí, se eu continuar fazendo isso, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Também é equivalente entre elas. Aí, se eu continuar, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. A próxima vai ser equivalente, porque eu multipliquei todas elas pelo mesmo numeral. Então, quando a gente quiser obter uma fração equivalente, é só multiplicar numerador e denominador pelo mesmo numeral. Eu posso multiplicar sempre pelo 2, eu posso multiplicar sempre pelo 3, eu posso também multiplicar pelo 4, mas é só multiplicar numerador e denominador pelo mesmo numeral. Então, aqui, ó, aqui é aquela que eu já dei lá na primeira, ó. Essa, pensando só no tamanho, né? Pensando sem essa questão de numeral. Essa é equivalente a essa e é equivalente a essa. A gente pode ver pelo desenho e a gente também pode ver pelo numeral, pela fração representada por numeral. Tá? É só multiplicar numerador e denominador pelo mesmo numeral. E se eu quiser fazer várias, eu continuo multiplicando pelo mesmo numeral.